A missão nos é dada para reconstruir vínculos quebrados, curar enfermidades antigas, libertar os corações aprisionados pelo ressentimento ou pela culpa. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, versículos do 1 ao 7. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos convida a mergulhar em duas histórias de missão e reconciliação. A de José, filho de Jacó, e a de Jesus ao enviar seus apóstolos. A primeira é uma história familiar marcada pela fome, pela inveja e por uma inesperada reconciliação. A segunda é o início da missão evangelizadora da igreja, chamada a curar feridas, expulsar demônios e anunciar que o reino dos céus está próximo. Ambas as narrativas revelam uma verdade profunda. Deus começa sempre de onde estamos. Deus age de perto e é ali, no concreto das nossas relações feridas e dos nossos pequenos mundos, que Ele planta a semente do reino. Notemos que na leitura de Gênesis, a reconciliação começa pela fome. A fome se agravava em toda a terra. De todos os países vinham ao Egito para comprar trigo a José. Gênesis capítulo 41, versículo 57. A palavra hebraica usada para fome é ra'av, que remete não apenas à escassez de alimento físico, mas à ausência de plenitude, aquilo que nos falta para viver plenamente. Os irmãos de José, eles descem ao Egito levados por essa fome, uma fome material, mas também por uma carestia de amor. Foram eles que anos antes venderam José movidos pela inveja, uma palavra que descreve um ardor interno de ciúme, uma distorção do desejo, mas agora estão diante de uma necessidade que os obriga a se abrir ao outro, mesmo sem saber que esse outro é justamente aquele que eles rejeitaram. E José, vendo os irmãos, os reconhece, mas fingiu não reconhecê-los. Ele não se vinga, ele os submete a uma prova, a um tempo de prisão, a um tempo de espera, mas não para puni-los, e sim para curá-los. Essa atitude de José é um gesto de misericórdia pedagógica, assim poderíamos dizer, diante dessa liturgia. José já havia decidido no coração ajudá-los. Ele compreende que a reconciliação não se impõe, ela se cultiva. É isso mesmo, a reconciliação não se impõe, ela se cultiva. E no evangelho de hoje, por outro lado, nós vemos Jesus que chama os 12 e lhes dá autoridade para expulsar os espíritos impuros e curar toda a enfermidade. São Mateus capítulo 10, versículo 1. A palavra grega exousia indica autoridade, um poder conferido, mas não usurpado. É dom e não conquista. Jesus envia os 12 com uma ordem clara: não tomeis o caminho dos pagãos, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. São Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. Mas por que Jesus dá essa ordem clara? Porque a missão começa pelos de casa. O verbo enviar, aposteló, já nos diz que o apóstolo não é alguém que sai por conta própria, mas alguém que é delegado, que é portador de uma mensagem que não é sua. Jesus manda que anunciem que o reino dos céus está próximo. Quer dizer, ele pede que anunciem algo que chegou tão perto e que já pode ser tocado. Jesus nos ensina que a proximidade é o primeiro nome do reino de Deus. É estando perto dos que sofrem, dos feridos, dos que erram, que o reino se manifesta. E foi exatamente isso que José fez com seus irmãos. Ele não os afastou,
mesmo quando teve o poder de fazê-lo. Pelo contrário, se aproximou deles sem que eles percebessem, preparando o terreno da reconciliação. Meus irmãos e minhas irmãs, a missão da igreja, como ensina o magistério, é profundamente encarnada. O Papa Francisco insistia que devemos ser uma igreja que sabe se aproximar, que cuida das feridas com misericórdia e não com legalismo. No texto da Evangelii Gaudium, ele afirma: a igreja deverá iniciar os seus membros, sacerdotes, religiosos e leigos, nessa arte do acompanhamento, para que todos aprendam sempre a tirar as sandálias diante da terra sagrada do outro. José tirou as sandálias diante da terra sagrada dos seus irmãos queridos. Jesus envia os apóstolos a fazer o mesmo, curar, libertar, se aproximar das ovelhas perdidas, não com julgamento, não julgando, mas com compaixão. Meus irmãos e minhas irmãs, não se vive de verdade se não houver reconciliação. O reino se torna próximo onde há vida restaurada, e essa vida começa quando deixamos de ver o outro como ameaça e o reconhecemos como fez José, como irmão. Veja que a fome material ou afetiva, ela nos move. A missão, como a de José, como a dos 12 no evangelho de hoje, nos é dada para reconstruir vínculos quebrados, curar enfermidades antigas, libertar os corações aprisionados pelo ressentimento ou pela culpa. É aí que começa o reino, não em grandes ações, mas na fidelidade ao próximo mais próximo. Ao próximo mais próximo. Hoje o Senhor também nos envia com uma autoridade que não é nossa, mas dele, com um poder que se manifesta na fraqueza, com uma missão que começa não lá fora, mas aqui dentro, em nossas casas, em nossa família, em nossas relações, em nossas comunidades. Que possamos ser como José, instrumentos da reconciliação, e como os apóstolos, portadores de um reino que já chegou tão perto que só falta ser acolhido. Uma abençoada quarta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.